Olá a todos, aqui é o professor Roberto Monteiro, de Resistência dos Materiais, e o assunto hoje é centroides de figuras planas. Vamos dar uma olhada em alguns conceitos principais do assunto, começando pela definição: o que é área? Em uma figura plana, a área corresponde à superfície limitada pelo seu contorno. Então nós temos aqui três figuras: um retângulo, um círculo e um triângulo. E são figuras planas. E aqui, por definição, essa superfície que é limitada pelo contorno da figura plana corresponde à área. De modo que nós temos então aqui uma área retangular, já que essa superfície é limitada pelo contorno da figura do retângulo. Do mesmo modo, a área circular corresponde à superfície limitada pelo contorno da figura do círculo e, assim sucessivamente, o triângulo. A superfície limitada pelo contorno dessa figura corresponde à área triangular. Com base nesse conceito da figura plana e sua área, nós podemos agora analisar um outro conceito, que é o centroide. A área representa a superfície dentro da figura. O conceito de área, muitas vezes, ele é melhor compreendido a partir de elementos sólidos. Por exemplo, uma placa plana com esse formato aqui possui uma área retangular. Haverá um ponto em que pode se equilibrar essa placa. E esse ponto de equilíbrio, que nada mais é do que o centro de gravidade da placa, no caso da figura plana, é chamado de centroide. A área tem aqui toda essa abrangência e o centroide seria um ponto de equilíbrio se essa área correspondesse a uma placa plana de espessura constante. Então teríamos o centroide exatamente no centro de gravidade dessa placa. E o centroide ele é definido dentro de um sistema de coordenadas. Normalmente nós utilizamos o sistema cartesiano, que possui eixos x e y, de modo que a posição do centroide é dada através da abscissa x barra e da ordenada y barra. Vamos ver aqui um outro conceito, que é o momento de área. O momento de área ele tem uma relação entre área e distância. Do mesmo modo, quando nós falamos em momento de força, por exemplo, nós associamos o que? Força e distância através de um produto. Então, o momento de área segue esse mesmo padrão. Nós temos a área e a distância. O momento de área em relação ao eixo x, por exemplo, é dado pela área vezes a distância até o eixo x. Ora, no caso da área, a distância tem que ser contada a partir do seu centroide. Então, se eu quero calcular o momento de área em relação ao eixo x, eu vou multiplicar a área vezes a distância do centroide até x, que nesse caso é y barra. Então está aqui. O momento em x é igual à área vezes y barra. Do mesmo modo, o momento em relação ao eixo y vai ser a área vezes a distância do centroide até o eixo y. E essa distância é x barra. Então, esse conceito, momento de área, ele é muito útil porque nós podemos utilizá-lo para calcular o centroide a partir do momento em que nós pomos em evidência o y barra e o x barra, de modo a resolver o momento. Normalmente isso é feito para figuras compostas, onde existem diferentes formas, como retângulos, triângulos, círculos. E então a soma ou o somatório
daqueles momentos pode ser calculado parte a parte para se obter então um centroide final, que seria dado por um y barra e um x barra gerais, correspondente a toda aquela figura composta. Vamos entender o que é essa figura composta. Aqui um exemplo. O centroide de área relacionado a uma figura composta, por exemplo, nesse caso nós temos aqui um quadrilátero, pode ser um retângulo ou um quadrado, temos um triângulo e temos um círculo. A junção dessas três figuras resulta na figura composta que nós temos aqui, onde esse quadrilátero é somado ao triângulo e o círculo é subtraído da figura. Veja que aqui a parte que nós temos como círculo, chamado o 3, são três elementos, né? Um quadrilátero, um triângulo e um círculo. O círculo seria a parte vazada, ou seja, a que não tem material. Então, num cálculo de área, de momento de área, nós teríamos que considerar essa área como negativa, ao passo que 1 e 2 correspondem a áreas positivas. Mas como é que eu calcularia um x barra e um y barra geral para a figura? Eu usaria o que? O somatório de produtos área individual, cada item, AI, vezes x barra I dividido pela soma de áreas. Então nós temos aqui, olha, essa posição x barra, ela é obtida a partir do somatório desses produtos aqui, olha, a área da figura 1 vezes o x barra da figura 1, a área da figura 2 vezes o x barra da figura 2. E a área da figura 3, lembrando que aqui seria negativa a área, porque ela está sendo subtraída, né? Vezes o x barra da figura 3, e do mesmo modo faríamos com o y barra, para calcular a ordenada do centroide, fazendo o somatório também da área da figura 1 vezes o y barra da figura 1, mais a área da figura 2 vezes o y barra da figura 2, menos a área da figura 3 vezes o y barra da figura 3, dividido pela soma das áreas. Vamos entender isso mais adiante com dois exemplos. Mas antes a gente vai conhecer alguns centros de áreas de figuras planas fundamentais, o centroide, né? Aqui no caso, por exemplo, de um retângulo. Bom, o retângulo que nesse caso aqui possui um vértice que é posicionado na origem do sistema cartesiano XY, ele tem como x barra, ou seja, a posição do centroide no eixo x, nada mais é do que a metade da base, né? Se eu usar essa medida b e dividir por 2, eu teria a partir da origem a posição do centroide em x, que é o famoso x barra. No caso do retângulo, do mesmo modo, se eu tenho aqui a altura A partindo da origem nesse vértice aqui, y barra nada mais seria do que a metade dessa altura. Então y barra estaria indicando a metade de A. Logo, isso é bem intuitivo até porque, no caso de uma figura retangular, nós podemos facilmente identificar que o ponto de equilíbrio seria exatamente na metade da base, na metade da altura. Algumas figuras nem sempre ajudam a identificar o centroide intuitivamente. Mas no caso de retângulo ou círculo também, que é no centro, né? Aí a situação é bem mais simples. Vamos ver aqui o caso de um semicírculo, onde nós temos que o centro desse semicírculo é a origem do sistema cartesiano aqui, ó, x e y. Obviamente que a abscissa, ou seja, o valor do x barra, para situar o centro
em x vai ser zero, porque já está no centro do círculo, do semicírculo. Mas o cálculo para o y barra, nesse caso em particular, é dado por uma fórmula matemática que relaciona o raio e o número π. De que maneira? Essa altura aqui, o y barra do semicírculo, é calculado a partir do produto de 4 vezes o raio dividido por 3 vezes π. A gente vai ter um exemplo com esse tipo de figura mais adiante. Vamos ver aí um terceiro caso, que é o triângulo. É um caso bem particular. No caso do triângulo, nós podemos trabalhar com as coordenadas. Por exemplo, aqui temos um triângulo formado pelos pontos A, B e C, que são os vértices do triângulo. O ponto A possui coordenadas x e y, que nós chamamos aqui x1 e y1. Do mesmo modo, o ponto B tem coordenadas x2 e y2, aqui a abscissa e a ordenada. O ponto C também tem suas coordenadas x3 e y3. Então, como é que eu calcularia a posição do centroide de um triângulo num sistema cartesiano de eixo x e eixo y, a partir desses pontos conhecidos? Para obter x barra, ou seja, a distância em x do centroide, basta somar as abscissas de cada ponto. Olha, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Se eu somar x1, x2, x3 e dividir por 3, eu obtenho o x barra da figura. Se eu quiser calcular y barra, sigo o mesmo raciocínio usando agora as ordenadas. Eu somo y1 com y2 e y3, né? Cada ponto tem suas ordenadas, y1, y2, y3. Somando as ordenadas, dividindo por 3, então terei a altura y barra, que corresponde ao centroide da figura do triângulo. Então, o triângulo é um caso à parte, ele é calculado diretamente pelas coordenadas. Os demais casos seguem informações que estão aqui ou em tabelas contidas nos livros. Vamos aqui, então, acompanhar a solução do problema a seguir. Considere a figura abaixo, cujas dimensões são dadas em milímetros. Então, está aqui a figura e pede-se determinar o centroide de área da figura. Vamos primeiro observar o seguinte: essa figura é composta. Ela é nada mais, nada menos do que a figura de um retângulo maior, subtraído de um retângulo menor aqui, subtraído também de um círculo e ainda de um triângulo aqui. Então, nós podemos resolver a figura fazendo aqui logo uma distinção entre o que é acrescentado e o que é subtraído. Vamos fazer aqui uma pequena ilustração. Vamos dividir a figura em uma soma de elementos geométricos fundamentais. Na verdade, figuras elementares seria melhor o nome, né? Quais são as figuras elementares que nós temos? Retângulos, triângulo, círculo. Nesse problema, como eu disse antes, nós podemos enxergar que existe uma figura maior, que é um retângulo, e existem figuras menores que estão sendo aí subtraídas. Um pequeno retângulo aqui, um círculo e um triângulo. Vamos observar que a parte em verde representa a área positiva. Vamos dizer que aqui é como se fosse uma placa sólida, né? Isso aqui é uma superfície sobre uma placa plana, sólida, de espessura constante. É uma análise que torna mais fácil entender o problema. E a parte em vermelho representa a área negativa. Por quê? Porque aqui tem um vazio. É como se nós pegássemos uma placa retangular
e cortássemos um círculo, um pequeno retângulo aqui e um triângulo aqui, e ao cortar fica o vazio, que foi o que nós vimos anteriormente, né? A figura que ela é realmente composta. E é preciso identificar que elementos nós vamos somar ou subtrair. Cada caso é um caso. Aqui nós temos apenas um elemento ou uma figura elementar principal que é subtraída das outras figuras que aparecem conforme pode ser visto. Nós vamos aqui então utilizar uma tabela que permite separar cada figura para se calcular a área. Aqui temos AI, seria a área do item. O item é a figura. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Nós temos aqui 4 figuras. A figura do retângulo maior, como eu coloquei aqui, a figura 1 é o retângulo maior. A figura 2 é o retângulo menor, que é esse aqui. A figura 3 é um triângulo. E a figura 4 é um círculo. Vamos então resolver aqui a tabela, observando que A corresponde à área da figura. Então eu tenho a área da figura 1, 2, 3 e 4. Veja que aqui no cálculo o sinal menos entra para as áreas das figuras que são subtraídas, né? Porque aqui é um vazio, aqui também. Onde tem área a ser subtraída, eu já coloco um sinal menos na área. Aqui eu tenho x barra, na verdade não é um x, é um x barra, faltou aqui um traço aqui também no y. E esse x barra seria o centroide para cada uma das figuras. Para a figura do retângulo maior, eu tenho x barra. Para a figura do retângulo menor, do triângulo e do círculo, eu tenho tanto x barra como y barra. A gente vai fazer cada um deles para vocês entenderem. E ao resolver aqui essa parte do quadro, desses valores, nós então calculamos produtos, né? Se eu multiplicar a área por x barra, obtenho esse produto aqui, que é o momento, né? AX. A área vezes y barra, também obtenho esse valor aqui. De modo que, para resolver essas duas colunas, que no final eu tenho a soma, só não entra a soma do x barra nem y barra, porque não faz sentido somar a distância de centroide. Mas as áreas são somadas e os produtos AX barra AY barra também são somados. Lembrando, como nós vimos agora há pouco, temos aqui uma equação que mostra que para calcular x barra eu vou somar produtos AI, XI, ou seja, a área da figura, vezes o x barra, ou centroide da figura em x, e vou dividir pela soma das áreas. E o mesmo eu faço para calcular a y barra. Então vamos ver aqui na tabela como nós calculamos para cada figura a área, o x barra e o y barra, para em seguida fazer apenas o produto, não é isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no caso do retângulo maior. Ora, qual é a área desse retângulo maior? A base dele, lembre que aqui é um sistema de eixo x e eixo y, e aqui são os valores das abscissas e aqui os valores das ordenadas, né? A figura do retângulo maior mede 100 de base por 40 de altura. Se eu multiplicar a base vezes a altura, eu tenho a área do retângulo. Então, 100 vezes 40 resulta em 4.000, aqui são milímetros, né? Então 4.000 milímetros quadrados. A área do retângulo maior está aqui, 4.000, que é a base vezes a altura. Mas qual é a distância x barra
para o centroide só da figura do retângulo. Vamos ignorar totalmente aqui o triângulo, o círculo, esse outro retângulo. Vamos observar apenas o retângulo maior. Nós sabemos que, com a sua origem nesse vértice, o x barra para o retângulo nada mais é do que a metade da sua base, assim como y barra nada mais é do que a metade da sua altura. Então, se a base mede 100, a metade de 100 é 50. Se a altura mede 40, a metade de 40 é 20. Então, nós temos aqui a primeira informação sobre a figura 1 resolvida, que o resto é cálculo, né? Se eu multiplicar 4.000 por 50, eu obtenho 200.000. Se eu multiplicar 4.000 por 20, eu obtenho 80.000. Então, essa primeira linha aqui já resolvida. Vamos à figura do retângulo menor. Primeiro, vamos lembrar que trata-se de uma área a ser subtraída. Então, não pode esquecer que tem que ter um sinal menos aqui. Mas qual é o valor da área aqui? É a medida da base vezes a altura, né? O retângulo tem a área calculada dessa forma. A base mede quanto? Bom, de acordo com as abscissas aqui, eu vou de 20 até 40. Então, 40 menos 20 é a medida que eu tenho para a base, que vai dar igual a 20. A altura, usando as ordenadas aqui, 25 e 40, 40 menos 25 vai dar 15. Então, se eu multiplicar a base, que é 20, pela altura, que é 15, a área desse retângulo vai ser igual a 300. E o sinal menos significa que a área vai ser subtraída. E quanto às coordenadas x barra, y barra para esse retângulo menor. Veja bem, o centro de área ou o centroide de um retângulo está na metade da sua base e na metade da sua altura. Bom, a metade da base, se essa base mede 20, eu sei que seria exatamente a 10 milímetros desse canto aqui. Veja bem, então daqui mais 10, eu teria o eixo que contém o centro x barra, não é verdade? Porém, lembre que eu tenho 10, mas isso aqui não é a origem do sistema. Ainda faltam 20 milímetros para chegar até a origem, porque o sistema que eu trabalho tem uma só origem, que é aqui. Então eu tenho que contar 20 mais a metade da base, ou seja, mais 10, para obter o x barra do retângulo menor. Tá claro? Eu saí da origem para chegar daqui até o x barra desse retângulo, eu tenho que contar o quê? O 20 dividido por 2, que é 10, mais 20 daqui da origem. Por isso que eu tenho 30. Do mesmo modo, a altura aqui, se eu dividir por 2, ora, 40 menos 25 vai dar 15. 15 dividido por 2 dá 7,5. Mas essa altura 7,5 aqui, ela precisa ser acrescentada ainda de 25 para chegar até a origem em x. Então eu vou somar 25 mais a metade da altura, porque aqui é que eu estou calculando o centroide. Ó. Se essa figura estivesse nesse canto, bastaria usar a metade da base e metade da altura, mas ela não está num canto, ela está numa posição diferenciada. Então, por isso que eu tenho que contar da posição do centro até a origem x, até a origem em y. Então, o centroide aqui, desse pequeno retângulo, está a uma altura de 7,5 mais 25, que dá 32,5.
E multiplicando-se aqui a área vezes o x barra, menos 9.000, a área vezes o y barra, menos 9.750, o retângulo menor está resolvido. Vamos agora para o triângulo. Bom, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é 80 menos 40, vai dar 40. 40 vezes a altura, que é 15, vai dar 600. 600 dividido por 2 vai dar 300. Então, a área do retângulo é igual a 300 milímetros quadrados, é igual à área desse pequeno retângulo, né? E ela também é negativa, por quê? Porque aqui é uma parte vazia, né? Um vazado aqui, ó, não tem nada aqui. Por isso que aqui entra um menos 300. E vamos então aí às coordenadas x barra e y barra para esse triângulo. Bom, se nós observarmos os pontos vértices do triângulo, teríamos aqui A, B e C. O vértice aqui A tem valor de coordenadas, né? X é 40 e Y é 0. Então eu teria aqui, olha, coordenadas 40, 0. Aqui eu teria coordenadas 60, 15, porque em X é 60, Y é 15. Aqui eu teria coordenadas 80, que é o X, e 0, que é Y. Então, repetindo, eu tenho 3 pontos, coordenadas 40, 0, 60, 15, 80, 0. Para calcular o x barra do triângulo, eu somo as abscissas. Então eu tenho aqui 40 mais 60 mais 80 dá 180. Dividindo por 3 vai dar 60. Então aqui eu tenho 60 milímetros, que já era praticamente previsível, porque esse triângulo é isósceles. E em y barra? Bom, as alturas são 0, 15 e 0. Se eu somar 0, 15 e 0, vai dar 15. Dividindo por 3 vai dar 5. Então a altura do y barra do triângulo é 5. E resolvendo aqui o produto da área vezes o x barra, dá menos 18.000. E da área vezes o y barra, dá menos 1.500. E vamos agora para a última figura, a quarta figura, que é o círculo, né? Esse círculo aqui tem um diâmetro que é dado de 10 milímetros. Tá aqui, quase não dá para ver, mas a gente sabe que aqui é 10. Né? O diâmetro é 10. A área vai ser negativa também. Por quê? Porque aqui é um furo circular. Então não tem material aqui. Obviamente, então a gente vai usar um menos. E a área de um círculo que tem diâmetro 10 vai ser π vezes 10 ao quadrado dividido por 4. E o resultado seria aqui, ó, 78,54. O valor do x barra, no caso do círculo, eu diria que é a figura mais fácil de você localizar o x barra e o y barra. Por quê? Porque o centroide de um círculo é situado no centro do próprio círculo. Então aqui o centro está em 80, x barra aqui 80, e o y barra 25, está aqui direto, né? E resolvendo aqui a conta do produto área vezes x barra dá menos 6.280, e a área vezes o y barra daria menos 188,5. Somando-se as áreas, obviamente observando-se o sinal, temos 4.000, menos 300, menos 300, menos 78,54. O resultado é 3.321,46. Somando-se os momentos de área
em x e em y, a gente vai obter esse resultado. Né? Aqui é 200.000 menos 9.000 menos 18.000 menos 6.280 vai dar 166.720. E o mesmo acontece aqui com a soma dos produtos de área. Aqui, ó, 80.000 menos 9.750 menos 1.500 menos 188,5. O resultado é 68.561,5. Tenham cuidado para não confundir ponto com vírgula. No sistema que é utilizado no Brasil, o ponto separa casas de milhar e a vírgula separa casas decimais. Aqui o ponto, casa de milhar, e a vírgula, casas decimais. O problema é que na calculadora, às vezes o sistema vem com vírgula, só que essa vírgula ela é referente ao padrão utilizado nos Estados Unidos. Ou seja, lá a casa de milhar é separada por vírgula e a casa decimal separada por ponto. Então é preciso ter muita atenção na hora que você vai resolver para não escrever errado ou não digitar errado. Esse quadro ele vai nos ajudar a calcular então o centroide total da figura. O que nos interessa são aqui as somas que nós obtemos para áreas e para os momentos de área, que também é chamado momento estático. Né? Então, esses valores são os que nos interessam. Lembrando que para calcular o x barra, eu vou usar o somatório do produto a x barra, está aqui, ó, na hora que eu somei, esse valor vem para cá, e eu vou dividir pela soma das áreas, que está aqui. Então, dividindo esse somatório de produtos pelo somatório de áreas, o resultado é 50,195 milímetros para x barra. Do mesmo modo, o y barra é calculado usando-se o somatório de A vezes y barra para cada figura, dividido novamente aí pela soma das áreas. A soma das áreas ela vai entrar como denominador nas duas frações. E aí eu obtenho então 68.561,5 dividido por 3.321,46 vai resultar em 20,642 milímetros. Vamos guardar esses valores aqui. 50,195 para x barra, 20,642 para y barra. Vamos tentar enxergar isso aqui na figura. 50,2 seria mais ou menos aqui, 20,6 seria aqui, né? De modo que essa é a posição do centroide de toda essa figura. Então veja que intuitivamente, a gente pode também ter uma ideia aproximada do ponto que nós encontramos. Por quê? Vamos supor que no cálculo você encontrasse um x barra, digamos, igual a 11. Aí você ia ver, bom, x barra 11 seria mais ou menos aqui, né? E vamos dizer que o y barra estivesse correto, mas o x barra desse um valor igual a 11. Quando você cruzasse o 11 com o y barra que estaria correto, o seu centro aqui não estaria de acordo com a sua expectativa, se você tiver uma boa noção de equilíbrio. Por quê? Porque digamos que se eu recortasse uma placa com esse formato aqui e abrisse um furo com essa medida, e tentasse equilibrar essa placa em um único ponto, muito dificilmente eu conseguiria imaginar um ponto de equilíbrio aqui. Eu tenho que observar, até mesmo intuitivamente, que aqui é um ponto que faz sentido quando eu penso em equilibrar uma placa dessa aqui. Então, quando você encontrar os valores do x barra e y barra, tente visualizá-los na sua figura e veja se faz sentido ou não, pelo menos intuitivamente falando, que ali seria um ponto de equilíbrio para uma placa
plana com aquele formato. Ok? Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Determine o centroide da figura plana abaixo. Aqui nós temos um semicírculo e uma parte vazada que corresponde a um retângulo. As medidas aqui são o raio, esse raio mede 60 milímetros, a base do retângulo mede 40 milímetros e a altura do retângulo mede 20 milímetros. Nesse caso aqui, olha, a posição do eixo X e do eixo Y tem sua origem no centro do semicírculo. Isso é interessante porque facilita muito alguns cálculos. Vamos tentar visualizar essa figura como se ela fosse resultado de composição de duas figuras. Olha, dividindo a figura composta em duas figuras elementares, temos o quê? Nós temos um semicírculo, que eu vou chamar de figura 1, e um retângulo, que eu vou chamar de figura 2. A área em verde seria a parte sólida, enquanto que a área em vermelho seria a parte subtraída, seria o vazio. Portanto, entraria com um sinal negativo na conta. Vamos preencher a tabela com base nas informações que nós temos da figura, observando aqui um lembrete para o cálculo do y barra do semicírculo, que daqui a pouquinho nós vamos ver como funciona. E vamos então aqui à figura 1. Figura 1 é o semicírculo. Qual é a área da figura 1? A área da figura 1 é a metade da área de um círculo. Se o círculo tem raio 60, a sua área seria então π vezes 60 ao quadrado. Mas, como se trata de um semicírculo, ou seja, a metade de um círculo, então a área vai ser π vezes 60 ao quadrado dividido por 2, que vai resultar em 5.654,87 milímetros quadrados. A posição do centroide em X, considerando que a figura está posicionada de tal forma que o centro do círculo, ou melhor, o centro do semicírculo, é exatamente a origem do sistema cartesiano. Então isso facilita muito, como eu disse antes, de modo que o x barra, a distância em x para o centroide é 0, já que aqui é a própria origem do sistema e é ao mesmo tempo o centro do semicírculo. Já o y barra é calculado com base naquela fórmula que utiliza o raio. Então, se o raio é 60, a altura y barra vai ser 4 vezes 60 dividido por 3π. E o resultado é 25,465 milímetros. Resolvendo o produto, aqui a área vezes 0 vai dar 0. E essa área vezes o y barra vai dar esse resultado aqui, 144.011,2. No caso do retângulo, que é uma área a ser subtraída, temos que lembrar de colocar o sinal menos. A área do retângulo é a base, 40, vezes a altura, 20. Então vai ficar menos 800. O retângulo está simetricamente posicionado em relação à origem do sistema cartesiano. Ou seja, se nós vamos calcular o x barra, e ele corresponde à metade da base, o x barra está exatamente aqui, então não há nenhuma distância, porque na metade da base está a origem. Então o x barra também é 0 aqui. O y barra, partindo aqui do eixo x, vai ser a metade da altura. Metade de 20 é igual a 10. Então aqui eu tenho a área negativa, vezes 0 vai dar 0, e essa área multiplicada por 10 milímetros, que é o y barra do retângulo, vai dar menos 8.000. A soma das áreas resultou em 4.854,87 milímetros quadrados, e aqui eu tenho a soma dos produtos
AIYI. Aqui vai dar 0, né? Aqui vai dar 136.011,2 milímetros ao cubo, porque se a área é em milímetro quadrado e a distância em milímetro, milímetro quadrado vezes milímetro vai resultar em milímetro ao cubo. A partir dos dados da tabela, podemos calcular os centroides em x e y, respectivamente. Ou seja, a área que nós temos aqui somada com os somatórios de produtos de área em x e em y serão usados nas fórmulas do cálculo do x barra y barra. Então, substituindo para x barra, eu tenho 0 dividido pela área, vai dar 0 milímetros, que é exatamente na origem do sistema. E o y barra vai ser, então, 136.011,2 dividido pela área, e o resultado é 28,015 milímetros. Vamos visualizar esse resultado na figura. Seria mais ou menos por aqui, né? Aqui a figura é só para ilustrar. Se o eixo está na origem, o x barra é 0, o y barra é 28,015, então essa altura aqui seria o 28,015 que nós encontramos. O que intuitivamente faz sentido. Se a gente tivesse que recortar uma placa com esse formato e precisasse equilibrar a placa em um ponto, ele provavelmente estaria por aqui. Então, esse resultado sempre merece uma análise com relação à viabilidade ou não do valor que você encontrou. Porque se você encontrasse, por exemplo, um y barra igual a 70, ora, 70 sairia da figura, né? Mas você ia pensar, não, se eu encontrei um y barra igual a 70, alguma coisa aí está errada. Porque, pela minha intuição, se eu tivesse que equilibrar essa figura, o centroide estaria por aqui. Pode até acontecer, em algum caso, do centroide estar situado em um ponto que não pertença à parte sólida da figura. Mas aí são casos bastante específicos, como figuras anelares, né? Figuras que têm formas, digamos, mais delgadas. Aí você pode ter, de fato, a posição do centroide não pertencente à parte sólida. Mas nesse caso aqui dá para perceber que a posição faz sentido. Então, basicamente o que nós encontramos nesses cálculos é o preenchimento de uma tabela, que é a parte que requer maior cuidado, utilizando-se os somatórios de área e de produtos de área para o cálculo do x barra e y barra. Resolveu isso, aí a questão está concluída. Então, por hoje é só e até breve.